Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Boa noite, Gabriel. Você já chegou no banheiro da sua casa e em volta da pia estava cheio de água, assim? E aí você pensou assim, não, alguém fez isso. E aí você sai numa caçada na sua casa, tentando descobrir quem era o responsável, quem era o bendito da sua casa que molhou o banheiro todo, não secou e largou tudo lá. Já aconteceu isso na sua casa? Pois é, na minha casa aconteceu umas 2, 3 vezes essa semana, até a gente descobrir qual era o motivo. Na verdade, a culpa não era de ninguém, é um problema no cano. Mas muitas vezes a culpa é de alguém, e a gente precisa descobrir de quem é essa culpa. Hoje nós vamos parar um pouco, as pregações em Atos, vamos dar uma ré aí até o comecinho da Bíblia, vamos lá para o livro de Juízes. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2, e nós vamos ver o comecinho da história do livro de Juízes, que apesar de ser um livro que foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, é um dos livros mais atuais do Antigo Testamento. Muitas vezes, quando eu leio o livro de Juízes, eu me sinto como se estivesse na época dos juízes. E o que foi o livro dos juízes, ou o que foi o período dos juízes? O Juízes foi mais do que apenas um livro escrito, mas foi um período da história do povo de Israel, um período que compreende entre a entrada na Terra Prometida, que aconteceu em Josué, eles entraram na Terra Prometida, conquistaram as cidades e tomaram para si a herança que Deus tinha dado para eles. Até o período dos reis, quando surgiram os reis em Israel, Saul, Davi e Salomão. Então, nesse período, entre a conquista da terra e os reis, aconteceu o período dos juízes. O período dos juízes começa logo após a morte de Josué, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E o livro de Juízes foi escrito já na época dos reis, olhando para trás, enquanto eles tinham que lutar contra inimigos que estavam ali na terra. E o livro de Juízes é mais ou menos a ideia de achar um culpado, um responsável por aqueles povos ainda estarem na Terra Prometida. Entenderam? O povo de Israel entrou na Terra Prometida, deveria destruir todos os inimigos, foi isso que Deus mandou lá no Pentateuco, de um modo geral, tanto em Êxodo, mas principalmente em Deuteronômio. Há uma ordem explícita: entram na terra, conquistem a terra, destruam totalmente os povos que lá habitam e tomem posse dessa terra. Essa terra é de vocês. Mas lá no período, já passados cerca de 400, 500 anos depois disso, ainda tinham povos estranhos na terra. Então o livro de Reis quer remontar essa história e explicar para o povo por que ainda existiam povos estranhos na terra. Quem é o culpado pelos filisteus estarem aqui? Quem é culpado pelos cananeus ainda estarem aqui? Mas além disso, o livro de Juízes tem uma frase, um refrão muito interessante, mais para o fim do livro, que diz que tudo isso aconteceu porque naquela época não havia rei em Israel. Tá bom? Nós não vamos passar por este versículo, mas esse é um refrão muito importante do livro de Juízes, e quando nós vamos ler Juízes, você precisa ter isso em mente. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. Essa é a ideia do livro de Juízes. O livro de Juízes começa, como eu disse para você, logo no primeiro versículo do capítulo 1, falando sobre a morte de Josué. E durante todo o capítulo 1 do livro de Juízes, há uma explicação mostrando todas as tribos de Israel que deveriam entrar em combate contra os inimigos e vencê-los, mostrando que eles falharam. E o capítulo 1, então, vai mostrando tribo por tribo. Para quem não se lembra, eram 12 tribos de Israel, eram os 12 patriarcas, filhos de Israel, de Jacó, que se transformou em Israel. Eram 12 tribos. Tribos, a gente diz assim, quando você pensa em tribo, você pensa talvez numa tribo indígena lá, com 100 pessoas. Não é bem isso. Eram homens que foram tendo filhos, e os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e isso foi se tornando uma grande multidão. Então, cada tribo era composta por dezenas de milhares de pessoas. E essas dezenas de milhares de pessoas deveriam ter vencido as suas guerras particulares, cada um na sua região, mas eles falharam nisso. Então, o capítulo 1 mostra essa falha humana,
A explicação do porquê ainda existiam aqueles inimigos na terra do ponto de vista humano. Entende o que eu estou falando? Qual é o responsável? O fulano de tal, o Judá, ele tinha que ir lá naquele território e vencer os seus inimigos, mas eles não venceram. O Simeão estava junto, também não fizeram direito. Os benjamitas, eles tinham que ficar naquele pedacinho da terra e tinham que conquistar aqueles inimigos, mas eles também falharam. Lembra os de Dan, que era lá no norte? Então, eles também falharam. Esse é o capítulo 1, buscando motivos humanos. Quem é o culpado? O culpado são os homens que falharam. E aí nós vamos chegar no nosso texto. Porque no capítulo 2, principalmente a partir do versículo 6, o texto começa novamente falando sobre a morte de Josué. E por que está falando de novo da morte de Josué? Porque agora, no capítulo 2, o escritor, o narrador da história, ele sai da linha dos homens e vai lá para o céu. E agora vai contar o ponto de vista de Deus, do porquê as coisas falharam. Então, fique com essa informação na sua mente. O que nós vamos ler hoje é o ponto de vista de Deus sobre por que as coisas deram errado na história do povo de Israel. Essa história que deu errado e que perdurou por mais de 300 anos. Quem é o culpado por tudo isso? Deus vai mostrar aqui quem foi o culpado por tudo isso. Ok? Vamos lá? Então vamos para a leitura? Nós vamos ler capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 23, ou seja, até o final do capítulo. Vamos ler tudo de uma vez, depois a gente volta trabalhando o texto. Josué 2, versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Por que deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e os roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na desobediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz,
também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor também trabalhe no nosso coração, na nossa mente, mantendo a nossa atenção, nos ajudando, Senhor, a entender a Tua Escritura, a Tua palavra, e mais do que isso, Senhor, transformando o nosso coração para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Senhor. Nos transforma nessa noite, transforma as nossas famílias, Senhor, transforma as nossas práticas, mas acima de tudo, Senhor, transforma a nossa afeição, que nós amemos mais o Senhor, Deus, que amemos mais Jesus Cristo, que amemos mais o Espírito que habita em nós, que amemos mais a Tua igreja, Senhor, e sejamos servos fiéis, obedientes, Senhor. Nós queremos ser crentes obedientes, Senhor. Nos ajuda. Nós não conseguimos sem Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Bom, nós vamos ver essa narrativa aqui em 3 porções, mostrando então a irresponsabilidade de Israel, em primeiro lugar, que vai do versículo 6 até o versículo 15. Como eu disse para vocês, irmãos, no comecinho ali, no versículo 6, começa relembrando quem foi Josué, e essa é uma parte muito importante. Josué é um personagem muito importante aqui no começo do livro de Juízes, porque ele foi o precursor e o conquistador, o valente guerreiro que estava no comando do povo de Israel e que conquistou todas as terras de Israel. Então está ali no versículo 6, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel foram cada um para a sua terra. Para quem não se lembra, Josué foi o fiel companheiro de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, lembra? Abriram o Mar Vermelho, para as crianças que estão vendo lá na salinha, na Escola Bíblica Dominical, nas últimas 2 semanas, Moisés foi o personagem principal, foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho, venceram os egípcios, foram para o deserto, e Moisés então disse para o povo: vocês têm uma terra prometida pelo Senhor a Abraão, aos seus antepassados. E aí ele mandou os espias foram ver a terra, e apenas 2 disseram que a terra era boa: Josué e Calebe. É esse mesmo Josué aqui. Mas os outros 10 espiões naquela época, junto com Moisés, disseram que não, que a terra era muito perigosa, que tinham gigantes, e aí o povo todo atendeu a voz desses 10 espias infiéis, que não creram na voz do Senhor. Então, como punição pela incredulidade, o povo de Israel teve que ficar 40 anos no deserto. Mas a partir daquele momento, Josué se torna praticamente o braço direito de Moisés. Moisés então lidera o povo durante os 40 anos da caminhada do deserto, até as portas da terra prometida. Mas as portas da terra prometida, Moisés é impedido de entrar, por conta de um pecado que ele cometeu, e essa é uma outra história, uma outra pregação. Mas Josué, que caminhava com ele, então, é escolhido pelo Senhor para ser agora o comandante, aquele que entrar na terra prometida e, junto com o povo de Israel, vencer todos os inimigos. Moisés morre, então, e aí depois Josué assume. Moisés, então, governou o povo por cerca de 40 anos. Uma geração inteira foi reformulada. E agora Josué entra na terra prometida. E durante 30 anos, mais ou menos, Josué batalha contra os inimigos da terra de Canaã. E vence praticamente todos os inimigos. E aqui no versículo 6 está explicando então que nesse momento Josué diz: cada um vai para a sua casa. Vamos deixar de ser um exército unificado e agora cada um vai tomar a sua herança. Então o território foi dividido por cada tribo, e aí nesse momento então essas pessoas são dispersas. É isso que está relembrando aqui no versículo 6. E diz então nos versículos 7 que o povo que o povo serviu o Senhor durante todos os dias de Josué. E é muito lindo,
Você lembrar que no finzinho do livro de Josué, Josué faz um pacto nacional e diz, eu não sei vocês, Deus mandou a gente fazer um monte de coisa aqui na terra, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra dessa frase? Foi Josué que disse. E aí o povo diz, sim, nós serviremos ao Senhor. E aqui está sendo a confirmação. No versículo 7, né, diz que então, durante todos os dias de Josué, o povo cumpriu todas as ordenanças e a lei do Senhor. Mas os anciãos que vieram logo depois, ou seja, aqueles que já eram de meia idade, provavelmente na época da morte de Josué, ainda continuaram seguindo ao Senhor, mesmo depois que Josué morreu. Ou seja, uma primeira geração de crentes fiéis, que foram treinados e liderados por Josué, ainda continuaram firmes com Deus. E continuaram servindo durante todo aquele tempo depois de que Josué morreu. E diz que então esse povo foi o povo que viu as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Está no finzinho do versículo 7. Então, o que esse povo fez? Esse povo que continuou servindo ao Senhor foi o povo que viu as vitórias que Deus fez pelo povo. Porque no livro de Josué, quem vence as batalhas não é o povo. O povo era um povo mal treinado, mal armado. Quem vencia as batalhas era o Senhor. O Senhor que punha em fogo os inimigos lutavam uns contra os outros, né? E a ponto de, numa das imagens mais icônicas do livro de Josué, foi o dia que o exército de Israel estava avançando para uma batalha, mas o dia estava caindo, e Josué fala, e agora? A gente está quase vencendo, a gente precisa acabar a batalha antes que o dia acabe. E Deus para o sol no céu, e até que o povo de Israel vencesse a batalha. Que coisa maluca, você acredita nisso? Como está a sua fé nos milagres de Deus do Antigo Testamento? Né? Parece coisa de maluco acreditar que o sol parou, ou que a terra parou. O fato é que Deus deu todas as vitórias. E esses anciãos que ficaram depois da morte de Josué, viram todos esses milagres, viram tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo. No versículo 8, então, repete mais uma vez a informação, que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Essa informação, então, aqui é repetida no finzinho do livro de Josué, nos últimos capítulos, nos últimos versículos ali do último capítulo do livro de Josué, depois você confere lá, é repetido no comecinho do livro de Josué, e agora é repetido novamente. Tamanha foi a importância desse momento para a queda do povo de Israel. Josué foi um grande líder militar, mas um grande líder espiritual, que manteve o povo junto de Deus durante muito tempo. Por isso é repetido 3 vezes que Josué morreu. Isso foi um marco. Quando Josué morreu, alguma coisa aconteceu com a nação. Ele foi sepultado em sua própria herança, no versículo 9, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim. E essa é uma região nobre. O material aqui só quer demonstrar que, de fato, Josué morreu. De fato, ele foi enterrado na herança dele. Era um lugar privilegiado. Se você pegar o mapa de Israel assim, é bem no meio da terra prometida. Como se Deus estivesse dizendo, o meu servo fiel, ele foi fiel até o fim, e ele está ali, bem no meio da terra prometida. Porque ele foi fiel, ele vai permanecer na terra prometida. Mas aí a gente chega no versículo 10. E aqui, sabe quando você está andando de carro, e aí de repente você vê uma lombada em cima da hora, assim, que você não tinha visto, e o carro, em vez de pular, você mete o pé no freio, assim, dá aquela cantada de pneu? É isso que a gente vai fazer agora no versículo 10. Porque o versículo 10, ele talvez seja um dos versículos principais de todo o livro de Josué, talvez o versículo principal do livro de Juízes. Porque é no versículo 10 que está a explicação de quem é a culpa pelos habitantes da terra de Canaã ainda estarem aqui na época dos reis. Lembram? O livro foi escrito lá na época dos reis. Então alguém escreveu lá, gente, depois de passados 400 anos, agora eu vou explicar aqui nesse versículo por que esses caras estão aqui ainda. Eles não deviam estar aqui. Vamos ler o versículo 10 de novo? Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela
se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Todas as vezes que eu leio esse versículo nas minhas leituras bíblicas, eu sinto um arrepio na espinha. Sabe, um arrepio que toma assim, até o couro cabeludo. Porque está dizendo aqui que Josué morreu, e aquela geração de Josué ainda conhecia o Senhor, ainda se lembrava daquilo que o Senhor tinha feito. Mas que quando aquela geração morreu, se levantou, não é isso que está escrito aí? Se levantou uma nova geração, que eram os filhos, os netos, e diz que eles não conheciam o Senhor. Vamos destrinchar um pouco então essa frase, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então a ideia de levantar-se traz a ideia de se originou, surgiu. O que o texto está querendo mostrar aqui, a gente vai caminhar com o texto, vocês vão perceber isso, é que isso foi fruto daquela geração. Como assim foi fruto? Quando a gente semeia algo no chão, você espera que depois de algum tempo cresça o fruto da semente que você plantou, certo? E lá em Gálatas 6, é isso? Fala assim, de Deus não se zomba, o que plantarem vão colher, não é isso? É a lei da semeadura, foi Deus que fez essa lei. Você põe a semente na terra e ela brota. Então, essa geração que se levantou, ela não veio do acaso, tá bom? Quem acha que existe obras pelo acaso são os evolucionistas, que acham que de uma ameba se formaram homens com inteligência. Isso é uma mentira, uma bobagem. A geração que se levantou foi uma geração fabricada, criada, mesmo que não intencionalmente, mas foi uma geração daquele tempo. Os pais, de alguma maneira, criaram essa geração. E o que é uma geração? Nós vemos nas escrituras, muitas vezes, o número 40 aparecendo, né? Quando Moisés saiu do Egito, eu acabei de contar a história, e os espias foram lá, e o povo foi infiel, incrédulo. Deus falou, essa geração toda vai morrer no deserto. Passaram-se quanto tempo? 40 anos. Então, o que é uma geração? É o tempo em que, talvez, uma pessoa demore para ter filhos numa idade que você possa transmitir tudo aquilo que você conhece. Então, nós temos gerações, às vezes, a cada 30 anos, 40 anos. É o tempo em que o conhecimento de um grupo de pessoas deve ser transmitido para outras pessoas. No povo de Israel, lá no deserto, Deus fez o corte ali de 20 anos para baixo. Né? Então, quem tinha de 20 anos para cima morreu. Depois de 40 anos, nós tínhamos uma nova geração. Os mais velhos tinham cerca de 60 anos. Pegaram? 40 mais 20, 60 anos. Os mais novos tinham 39 anos e 11 meses. Porque foram os que nasceram no dia seguinte que Deus decretou aquilo. Então essa era a nova geração. Uma geração que tinha entre... Me ajudem aí na conta. 39 a 60, certo? 20 anos. Então, demorou 40 anos para se trocar uma geração. Essa é a ideia, uma geração. Então, aqueles que caminharam com Josué, quando Josué morreu, tinham ali seus 60 anos. Tinham seus 50 anos, seus 40 anos. Caminharam. A gente lembra, o sol parou, Deus venceu as batalhas. Mas passado ali 20, 30 anos, aqueles homens morreram. E quem que ficou? Os seus filhos. Os seus filhos já tinham 20 anos. E aí você saía na entrevista do IBGE, lá, do povo de Israel. E aí, você conhece o Senhor? Não, nunca ouvi falar. Espera aí, por que vocês estão aqui nessa terra? Quem que venceu os inimigos? Não sei, eu só sei que nasci aqui. E aí perguntava para outro, e aí?
quem são os deuses dos seus antepassados? Não sei. Surgiu uma geração, um novo povo. Essa é a ideia de geração. E a continuidade é que não conhecia o Senhor. Ainda falando de geração, tem um jargão muito interessante no meio evangélico, né? Talvez você já tenha ouvido falar, que Deus tem filhos e não tem netos. Né? Deus tem filho e não tem netos. Eu sou filho de Deus. A minha filha não é neta de Deus. Ela tem que se tornar filha de Deus. Foi isso que aconteceu com aquela geração. O povo já não conhecia o Senhor. E o que é não conhecer o Senhor? A palavra conhecer aqui para a gente no português dá a ideia só de saber quem é, certo? Você conhece a Dona Ivone? Eu conheço, ela vai na igreja comigo lá, eu cumprimento ela, tá bom. Você conhece o Claudemir? Eu conheço o Claudemir, meu parceiro lá, a gente empilha cadeira junto, né? Distribui cadeira de vez em quando na igreja e tudo mais. A ideia da palavra conhecer aqui na língua hebraica, onde foi escrita, ela é muito mais profunda do que isso. Ela pode ser esse conhecimento, eu sei o que é, eu conheço a tabuada de matemática, né, esse conhecimento intelectual, mas ele também tem um aspecto relacional. Então, de fato, quem eu conheço mesmo aqui nesse salão é a minha família, mas quem eu conheço mais intimamente é a minha esposa. Porque esta palavra, conhecer, é usada inclusive no Antigo Testamento para relacionamento íntimo entre marido e esposa. Então aqui, quando fala que não conhecia o Senhor, está mais do que falando se você já ouviu falar do que o Senhor fez. Você conhece o Senhor de verdade? Você conversa com o Senhor? O Senhor te conhece pelo nome? Você abre o seu coração para esse Deus? Era esse tipo de desconhecimento que o povo tinha. Deus não tinha relacionamento com Deus, essa geração nova já não tinha mais relacionamento com Deus, mas essa geração também já não conhecia mais cognitivamente, já não entendia mais o que o Senhor tinha feito por eles. E diz ainda no versículo 10, um pouquinho mais para baixo, né, que nem as obras que ele havia feito por Israel. Né, no versículo 10 ainda. Então, eles não conheciam nem a história. Né? Talvez você que vá na escola aí pense, para que eu preciso estudar história? Coisa chata. O povo de Deus precisa conhecer história. História é uma das disciplinas mais importantes para o povo de Deus, porque mostra os feitos do Senhor durante toda uma linha de tempo que vai da criação até o dia de hoje. Então, esse povo não conhecia o Senhor, não conhecia a história do Senhor e não se relacionava com o Senhor. E por último, a palavra o Senhor, que parece, é Deus, não é Deus? É Deus, é mesmo, é Deus. Só que Deus ele é conhecido no Antigo Testamento por vários nomes. Desde um nome bem genérico, que significa Deus. Né, e que pode ser, quando a gente fala Deus, né, normalmente aqui em português a gente fala o Deus com letra minúscula, né? Então o Deus lá de alguma outra religião aí a gente coloca com Deus com letra minúscula, né? Que é um Deus genérico, é um falso Deus, é só a palavra Deus. Você considera o seu cachorro um Deus, é com letra minúscula, né? A gente está falando de uma maneira genérica. Deus é chamado assim de uma maneira genérica também na Bíblia. Mas aí Deus também é chamado de uma maneira mais oficial, né? É o Deus. Mas existe uma maneira mais especial ainda de chamar Deus no Antigo Testamento, que é o nome que muitas vezes a gente traduz aqui em português como Jeová, como Iavé, como Javé. É um nome que veio da língua hebraica, ele é usado até hoje, né? 4 letras, 4 consoantes, que trazido para o português seria o YHWH. Não se sabe a pronúncia exata deste nome, mas de onde surgiu este nome? Foi quando Moisés conversa com Deus na sarça ardente. Lembra dessa história? Deus chama Moisés, fala, tira as sandálias, que é a terra santa, e ele tira as sandálias, e aí Deus fala assim, Moisés, vai lá falar com o faraó, e fala para deixar o meu povo embora.
E aí Moisés fala assim, mas eu falo quem? Qual é o seu nome? Que nome que eu uso para falar? E aí Deus fala, o meu nome é esse, YHWH, Javé. Esse não é um nome comum, não é um nome qualquer. Esse é o nome próprio de Deus. É o nome mais relacional de Deus. É o apelido que o marido dá para a esposa, sabe? Que só a esposa chama o marido, mas ninguém chama. É esse, é o nome mais pessoal, mais íntimo para o povo de Israel. E aqui, nesse texto, quando fala que eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam esse nome. Eles não conheciam, de fato, Deus, que é único, exclusivo de Israel. E um fato muito interessante aqui nesse texto é que nesses 18 versículos que nós lemos, esse nome, o Senhor, esse nome pactual com o povo de Israel, aparece 19 vezes. Todas as vezes que nós lemos aqui o Senhor nesse texto, está usando este nome. Ou seja, o povo desprezou de fato aquele que se revelou para o povo. E esse crime é mais hediondo ainda. É mais impressionante ainda, porque eles se esqueceram totalmente que eles tinham um Deus exclusivo. O povo de Israel tinha um Deus para chamar de seu, o Yahvé, o Javé. E era esse Deus que eles não conheciam. Eu vou ler de novo o versículo 10. Vamos lá, me acompanha aí. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. E aí agora vai dar um motivo. De quem é a culpa pelos inimigos estarem aqui? Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Eles abandonaram o Senhor. Aquela geração que foi fruto da geração anterior abandonou o Senhor. E qual era o motivo, então? O motivo é que o povo, aquela geração que ainda conhecia o Senhor, não colocou em prática aquele texto que o pastor orou no início do culto, Deuteronômio 6, de 4 a 7, onde Moisés ensina ao povo, olha o que vocês vão ensinar para os seus filhos: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Era isso que o povo, aquela geração, deveria ter feito com os seus filhos, para que aquela nova geração amasse o Senhor, conhecesse o Senhor, se relacionasse com o Senhor, mas eles não fizeram isso. E ao não fazer isso, aquela nova geração que não conhecia o Senhor, passou a amar os outros deuses. O mais impressionante é que lá em Deuteronômio 6, e fica de lição de casa, você ler depois Deuteronômio 6, quando chegar em casa, você vai ver que logo após isso, há uma consequência. Se vocês não fizerem isso com seus filhos, eles se desviarão, e eles amarão outros deuses, os deuses dos outros povos, que estarão lá na terra, e eles se desviarão de mim, e vai acontecer tudo de mal e de ruim com eles, porque eles deixaram de amar o Senhor. O que Juízes está contando, de um ponto de vista celestial, o narrador está olhando lá de cima e dizendo: esse povo se desviou não porque eles perderam as guerras, mas porque eles abandonaram o Senhor. E eles abandonaram o Senhor porque os seus pais deixaram de ensinar sobre o Senhor. Você está arrepiado? Você devia estar arrepiado agora. Não porque a gente quer um movimento emocional, mas porque a gente deve levar a palavra de Deus a sério. Aquele povo não levou a palavra de Deus a sério. E as consequências que aconteceram logo em seguida no texto são por conta disso, porque Deus leva a sério o que Ele diz.
Não foi nada planejado, mas há 3 semanas atrás eu preguei Isaías 55 aqui, né? E nós falamos que o próprio Deus dizendo que a palavra que Ele diz não é em vão, que ela vai, produz o seu fruto e volta para Ele. Deus não fala as coisas à toa. Deus não pega palavras e joga ao vento. O que Ele fala se cumpre. E o que Ele disse em Deuteronômio é que se o povo não ensinasse os seus filhos, o povo ia se desviar. E o povo se desviou. E é por isso que diz então que eles se desviaram e amaram os outros deuses. E tem alguns nomes aqui de deuses, né? Diz que eles serviram os Baalins. Baalins é um nome também genérico para deuses estrangeiros, deuses estranhos. Mas depois, mais para baixo, no versículo 13, diz: porque deixaram o Senhor e serviram a Baal, agora com letra maiúscula, e Astarote. Aí são nome de 2 deuses cananeus que viviam naquela terra. Aqueles povos acreditavam nesses deuses. Baal era o deus da fertilidade, das chuvas. Astarote era o deus também da fecundidade. E todos esses deuses tinham nome, tinham estátuas, tinham cultos, tinham igrejas, tinham reuniões, tinham sacrifícios específicos. E o povo que já não conhecia mais a Deus estava perdido. E agora eles olham para um Deus e dizem: é esse Deus que traz chuva? Ó, Baal, nós adoramos você. Foi isso que aconteceu. Mas isso trouxe o quê? Trouxe consequências. E a palavra ira é repetida mais uma vez. No versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos ladrões, que os despojavam de tudo que possuíam. E ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, que o povo do Senhor fosse, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e eles estavam em grande aperto. Então tem muita gente no nosso meio evangélico que diz assim: ah, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, é um Deus bravo, é um Deus irado. Já ouviram essa história? É uma balela. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será igual. Mas aqui Deus tinha prometido, Deus tinha juntado um povo para si, falar assim: esse é o meu nome, me chama por esse nome, eu quero escutar da voz de vocês esse nome, ensina as suas gerações, eu vou sempre amar vocês, eu sempre vou cuidar de vocês, mas não me desprezem, porque se vocês me desprezarem, vocês vão sofrer as consequências de terem me abandonado. E isso foi prometido, está no livro todo de Deuteronômio. O livro todo de Deuteronômio é um combinado de Deus com o seu povo. Me amem, não me abandonem, escolham a vida, não escolham a morte, não se desviem. Se vocês me amarem, coisas boas vão acontecer com vocês. Se vocês me odiarem, eu vou descer o sarrafo em vocês. Deus havia jurado, Deus havia prometido, mas eles descumpriram o combinado. E agora é muito estranho para alguns pensar: a ira do Senhor é justa. A ira do Senhor quer restauração do seu povo, quer que o povo mude de caminho, quer que o povo se arrependa. E por isso diz que Deus era contra eles, que Deus entregou os ladrões. Vocês me abandonaram, então agora vocês vão sofrer, para ver se vocês se lembram de mim. Essa é a ideia da ira do Senhor aqui nesse texto. Ela era uma simples consequência dos atos dos israelitas. Bom, terminada essa primeira parte aqui, o que nós hoje, como Igreja de Jesus, precisamos nos atentar? Primeiro, nós precisamos de um mediador. Entenderam como foi trágica essa geração? Como foi trágica a morte de Josué? Compreenderam isso? O povo ficou sem líder. O povo já não tinha mais quem ajudasse, quem cutucasse eles para seguirem o Senhor. Moisés foi um grande mediador entre o povo e Deus. Josué se tornou um grande mediador entre o povo e Deus. Agora não há mais mediador. O narrador de Juízes vai dizer lá no fim do livro, nos capítulos 17, 19, no 21, o povo não tinha rei, então cada um fazia o que queria. O que era a figura do rei? A figura era a figura do mediador. Mas nós, Igreja do Senhor,
Nós temos o mediador. Nós já encontramos o mediador. O mediador definitivo não era simplesmente um profeta, não era simplesmente um rei governamental, mas era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado na terra. Agora diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nós estudamos aqui algumas semanas atrás na EBD, ele é o mediador, o homem, Cristo Jesus, ele veio à terra, ele morreu pelos nossos pecados e ele faz essa mediação com Deus. Nós não precisamos mais agora de um líder humano para não se desviar. Nós temos o próprio Filho. Nós não precisamos orar para a mãe, nós não precisamos mais orar para qualquer outro tipo de espírito, porque agora a gente pode falar diretamente com o Filho, que é o mediador, que é tanto homem e nos escuta, quanto Deus, e pode todas as coisas. Aquele povo não tinha um mediador, mas nós temos o mediador. Uma outra coisa importante é a importância do ensino e do exemplo. Se você não pegou essa, pegue agora. Você que é pai, você que é vô, que é vó, você precisa entender a responsabilidade que é de ensinar a uma nova geração. Essa não é responsabilidade da igreja. A igreja não tem a responsabilidade de ensinar os nossos filhos sobre quem é Deus. E mais importante ainda, de como se relacionar com Deus. Essa é uma importância familiar. A família é responsável por ensinar os filhos a conhecer a Deus e as suas obras. E eu quero atentar para mais uma coisa aqui. O texto diz: conhecer o Senhor e as suas obras. Quando nós explicamos os milagres e tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós estamos falando das obras de Deus. Mas conhecer o Senhor é muito mais do que saber quem que jogou sal na água para purificar, quem que abriu o mar vermelho, quem que parou o sol, quem que criou todas as coisas em 7 dias. Essas são as obras do Senhor. Conhecer o Senhor se faz de joelho, orando, mostrando que quando você está com problemas, o único que pode te ajudar é o Senhor Jesus, e que ele precisa recorrer a isso em oração, por meio da palavra. Esse é o ensino, esse é o exemplo. Ensinar a amar a Deus. Ensinar a gostar de conversar com Deus. Ensinar que Deus é tudo para você, que Jesus é tudo para você. Esse é o ensino relacional, que é o mais difícil de fazer. É a responsabilidade dos pais. E uma terceira implicação para nós nesse comecinho aqui, é que Deus leva a sério as coisas que ele faz, que ele fala. Então, o povo deveria levar mais a sério a palavra de Deus. Né? Aquele povo desprezou a palavra de Deus, desprezou o conselho de Deus. Nós não devemos fazer isso também. Bom, vamos continuar o texto? Versículos 16 a 19, vamos ler novamente aí. Acompanhe comigo. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e os roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e os adorando. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Nesse segundo trecho, a gente continua vendo as consequências das atitudes do povo, mas agora a gente tem uma coisa interessante. O versículo 16 começa falando assim: então o Senhor suscitou. O que é suscitar? A gente conhece bem a palavra ressuscitar.
Mas a palavra suscitar, no português, significa levantar. Ok? Então, se eu pedir assim, suscite da cadeira, aí você levanta da cadeira. É isso. É uma palavra chique, bonita, né? A gente gosta mais de usar o ressuscitar, né? Lá, principalmente no Novo Testamento. Mas a palavra suscitar significa levantar. Eu quero que você olhe de novo no versículo 10. Lá no versículo 10, que a gente acabou de ler bastante, diz assim, depois dela se levantou uma geração. Está vendo esse levantar? Essa palavra suscitar aqui, do versículo 16, no texto original, é exatamente a mesma palavra do versículo 10. Ou seja, o que o autor está querendo nos comunicar? Que o povo criou, formou uma geração. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Sim, o povo fez isso. Agora o versículo 16, mostrando a perspectiva divina, diz assim, agora Deus, o que Deus fez? Deus também levantou, Deus também originou, Deus também criou. Criou o quê? Um juiz. Então, enquanto o povo levantava uma geração que não conhecia o Senhor, do lado de trás dos bastidores, Deus fazia também algo, levantava algo também. O que ele levantava? Um mediador temporário. Vendo que o povo tinha desprezado, Deus derramando a sua ira contra o povo desobediente, castigando, deixando os ladrões roubarem, deixando os outros povos afligirem o povo. Ao mesmo tempo, Deus concede um negócio que a gente chama de graça, um favor imerecido. O povo merecia? Não, o povo merecia chicote, mas Deus não é só ira, Deus não é só justiça. Deus, ao mesmo tempo, é justo e gracioso. Então ele também levanta. Ele também levanta. Quem? Um juiz. E aí o que é o juiz? Que dá o nome, inclusive, ao livro. Quando a gente pensa em juiz, na nossa época, a gente pensa num cara de toga, lá em Brasília, com um martelinho na mão, decidindo coisas, quem está certo, quem está errado. A ideia de juiz aqui não é essa. E conforme você vai lendo o livro de Juízes, você vai entender que o juiz ele era um general, um comandante militar. Porque lembra que os povos ao redor tinham que ter sido vencidos militarmente, e Deus tinha ordenado que matassem todos. Não era para sobrar nenhum. Lembra lá de Raabe, de Jericó? Talvez uma das batalhas mais icônicas, a obrigação era que o povo entrasse lá e matasse todo mundo. Não matou uma, Raabe e sua família. Por quê? Porque ela se converteu ao Senhor. Então, não, vamos poupar essa. Mas era para matar todo mundo. Mas o povo ficou lá. Ficaram os cananeus, os gigazeus, os ferezeus, depois aparecem os filisteus e aquele monte de povo lá. E agora Deus precisa levantar um juiz, que era, na verdade, um comandante militar, um novo Josué, para organizar um novo exército e ir lá e matar todo mundo. Essa era a ideia do juiz. Então a gente vai vendo aí no livro de Juízes que Deus levantou 15 pessoas, 14 homens e uma mulher. A única mulher da trupe aí que era Débora, porque o homem lá afrouxou e não quis ir. Então Deus falou, bom, então se esse homem é frouxo, vai a mulher mesmo, mata lá, chama a Jael lá, que ela desce uma estaca na têmpora do cara lá e pronto, resolve esse negócio. E outros tantos homens, alguns governaram por muito pouco tempo, outros governaram por cerca de 40 anos. E aí tem um ciclo que se forma no livro de Juízes. Deus levantava o juiz, capacitava o juiz, que é o que está escrito também um pouquinho mais para baixo, lá no versículo 19, no 18, quando Deus suscitava o juiz, de novo a mesma palavra, suscitava, de levantava. Quando suscitava o juiz, o Senhor estava com o juiz. E ele livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Isso é interessante. Então, enquanto o povo desprezava Deus, Deus
levantava um homem, estava com esse homem, capacitava esse homem. Talvez a capacitação mais impressionante seja da história de Sansão, né, que era um homem extremamente forte, que derrotava todo mundo, matava todo mundo, carregava a porta nos ombros, e era uma loucura. Isso era uma capacitação de Deus. Deus estava com esses homens. Lembre-se de Gideão. Gideão escondidinho lá, mas eu sou fracote, eu sou menor, da menor tribo, não sei o quê. Não, vai você, Gideão, mas eu vou mesmo. Molha aqui, seca lá, seca aqui, agora molha lá. É mesmo, sou eu mesmo, Deus. É você, vai que eu estou junto com você. Então vamos, 20 mil homens. Deus, não. Você é muito corajoso, Gideão. Vamos diminuir essa turma aí, vai diminuindo, vai tirando gente. Só tem 300, agora vai com 300. E no fim os 300 não fizeram nada, só ficaram assistindo lá e os caras mesmo que se mataram. Então o próprio Deus é que trazia alívio para o sofrimento daquele povo. Deus levantava o juiz, capacitava e estava com o juiz. Aí o versículo 17 começa assim, mas... tem um mais na Bíblia, você fala, eita, mas de novo. De novo, eles não obedeceram seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. E aí esse é o ciclo. O povo abandonava o Senhor, Deus levantava um juiz. O juiz vivia, sabe mais ou menos durante quanto tempo? 40 anos. A ideia da geração. Durante essa geração agora nós vimos os feitos do Senhor. E aí esse juiz morria. E aí o que acontecia com a nova geração? Isso não está escrito no texto, mas está implícito no texto. Essa nova geração, depois da morte do juiz, não conhecia o Senhor. Cada um fazia o que queria, e eles abandonavam o Senhor, e eles se prostituíam com os outros deuses. Era isso que acontecia. Aí passava-se mais uma geração, mais 40 anos, mais 50 anos, mais 80 anos, e aí Deus fazia o que de novo? Misericórdia. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma palavrinha interessante. No versículo 18. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e os oprimiam. Aquele povo, que era o povo do Senhor, que deveria conhecer o Deus pelo nome, esquecia-se do Senhor, mas eles gemiam. Eles sofriam, eles clamavam. E aí Deus é bom de ouvir gemido do seu povo. Porque foi isso que aconteceu lá no Êxodo, no Egito. José foi para o Egito com o povo. Eram 70 pessoas. O povo se transformou em 2 milhões de pessoas. Se tornaram escravos por 400 anos. Isso mesmo, 400 anos. O Brasil foi descoberto há 525 anos. Você tem uma ideia do tamanho em que o povo de Deus ficou no Egito, como escravo, fazendo tijolo, apanhando, sofrendo. E lá em Êxodo diz que Deus ouviu os gemidos do povo, ouviu o lamento do povo e veio em resgate. Ao mesmo tempo em que Deus está disciplinando o povo, Deus está aqui, ouvindo os gemidos do povo. E levantando o juiz, estando com o juiz, livrando o povo desobediente. E aí o juiz morria. E Deus fala, agora vai. Sabe carro velho? Vamos empurrar que vai pegar. Morreu. Empurra de novo. Morreu. Vai que vai, uma hora vai. E aí foram isso, 15 juízes foram levantados. E o povo se desviava e voltava para os deuses dos povos inimigos. E esse foi o ciclo dos juízes. Então, voltando aqui, do ponto de vista de Deus, aquele povo 400 anos depois está vendo, pela perspectiva de Deus, por que esses inimigos ainda estão aqui nessa terra? Essa terra é nossa. Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó. Por que ainda os inimigos estão aqui? Porque o povo abandonou o Senhor. Porque os pais não discipularam seus filhos. Versículo 19. Eles não abandonavam nenhuma das suas práticas. Lá no finzinho.
Aquele povo não abandonavam nenhuma das suas práticas. Que práticas? Práticas idólatras, de adoração a Baal, Astarote e todos os outros. Nem a sua obstinação. O que é a palavra obstinação? Essa obstinação é a ideia de um coração duro. E é uma ideia também que existe parece que até algumas versões, em outros livros aparece, de cerviz dura, de cervical dura, de pescoço duro. O que é um pescoço duro, um coração duro? A ideia é que o coração ele é tão duro que ele não escuta o que Deus está falando. Mas o coração duro, ele endurece o pescoço. E aí a pessoa não se dobra mais a Deus. Essa é a ideia, ela não se prostra mais a Deus. Mas ela se prostrava ou se adorava o quê? Os outros deuses. Mas para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus relacional, não. Não queremos nos dobrar diante do Deus que nos tirou do Egito. Eu não vou fazer. Teimosia. Esta é a palavra que poderia ser trocada aqui. O povo era teimoso. Eles viram seus avós sofrendo, viram Deus levantando um juiz, e eles não se dobravam a Deus. Será que tem gente assim ainda hoje? Teimosa, obstinada, coração duro, que sofre, não reconhece que existe um Deus criador, que existe um Deus todo-poderoso, que pode te livrar de qualquer coisa, e que mais, que pode te perdoar os pecados, te dar vida eterna. Não, eu não acredito nesse Deus. É assim que um obstinado diz. Ah, mas o Deus da fertilidade, eba, vamos lá dançar, festejar, sacrificar, mas esse Deus não leva a nada, não tem problema, esse é o meu Deus, eu quero viver assim. Lembra do refrão de Juízes? Naquela época não havia Deus em Israel, cada um fazia o que bem achava certo. Parece alguma coisa com os nossos dias? Parece que sim. Nesse trecho, nós aprendemos mais sobre Deus. Nós aprendemos que, apesar de Ele ser um Deus justo, um Deus irado, Ele é um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. Mesmo que o despreze, mesmo em momentos difíceis, é do caráter de Deus ser compassivo, sentir a dor do povo. E Ele ouve. Como diz Isaías, Ele não está com os ouvidos tampados e nem com os braços encolhidos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Yahvé, o Javé. É um Deus que estende a mão para aquele que está com o coração quebrantado e contrito. Ó Senhor, Tu não desprezarás. E isso é mostrado em todo o livro de Juízes. Durante todo o livro de Juízes, nós vemos um povo sofrendo e um Deus compassivo, um Deus paciente, um Deus longânimo, um Deus que anda mais uma milha, um Deus que vai mais um pouquinho, o Deus que dá mais uma empurradinha na caranga véia, para ver se pega no tranco. Mas não só no livro de Juízes. No Antigo Testamento todo é assim. O povo é rebelde, o povo é incrédulo, o povo é obstinado, e Deus tem paciência. Mas aí no Novo Testamento as coisas mudam? Não, não mudam. Mas Ele vem pessoalmente. E lá em Efésios, tem um versículo muito lindo, lá em capítulo 2, versículo 5, que diz que Deus é rico em misericórdia e em seu grande amor. Ele entregou Jesus. Porque agora ele pensou, agora eu não vou mais empurrar essa caranga véia. Eu vou trocar o motor, eu vou trocar o carro, vou dar um carro novo para vocês. Porque agora vai, porque não depende de vocês. Depende de mim, é o que Deus diz. De Juízes para frente, Deus quer mostrar que Ele é poderoso, misericordioso e compassivo. Mas nós aprendemos também sobre o homem, né? Quem é o homem? O homem é esse aí, do finzinho, da última palavra do versículo 19. O homem é o coração duro. O homem é aquele que nasceu em pecado. Aquele que nasceu sem conhecer o Senhor. Ah, mas meu filho nasceu na igreja. Tá bom, sabe como ele nasceu? Com o coração duro, com o pescoço duro. E ele não conhece o Senhor. Ah, mas eu sou pastor, eu sou ministro de música, eu dou aula no EBD. Eu discipulo, eu vou na IBAGE.
Meu pastor é o José Hilário. Sabe como seu filho nasceu? Coração duro. Esse é o homem. E o homem é assim só em Juízes? Não, o homem é assim desde o jardim do Éden. Desde que o pecado entrou no mundo. Essa é a natureza humana. Então não caia naquela desgraça de achar que, mas a criancinha ela é bonitinha, é um anjinho. Que inocente, que fofinho. Coração duro. Precisa, como Ezequiel disse, precisa de um transplante de coração, tirar um coração de pedra e colocar um de carne. É isso que todo homem precisa. No livro de Juízes, em toda a Bíblia. Lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a gente também entende nesse pedacinho um pouco mais sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que nós vivemos hoje? Um homem nasce pecador, coração duro, pescoço duro. E ele por si só não consegue. Ele tenta dar partida e morre de novo. Não vai. O homem por si só não vai a lugar nenhum. O homem, como não tem um rei, sabe o que ele faz? Ele faz o que dá na telha dele, ele faz o que ele quer. Mesmo que ele estiver indo para o buraco, para o abismo, ele vai. E não há obra que transforme o homem. Não há religião que transforme o homem. Não há prática que transforme o homem. Porque o que o homem precisa é que Deus levante o juiz. O juiz. Que Deus levante um homem? Não. Que Deus levante o homem. Que Deus levante um rei? Não. Que Deus levante o rei. E ele fez isso. Porque para o homem, Deus precisa agir. E foi isso que ele fez por meio de Jesus. Este é o Evangelho. Deus levantou Jesus, entendem? Deus levantou Jesus. E Jesus morreu. Morreu para transformar o nosso coração. A gente vai celebrar isso essa noite. Esse é o Evangelho. Vamos para a parte final aqui, os últimos 4 versículos, versículo 20 ao versículo 23. Acompanhe de novo comigo a leitura. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Versículo 23, assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Mais uma vez a ira do Senhor acesa, fogo queimando, vamos destruir este povo. Mas aí o Senhor diz, e mais uma vez o porquê que dá motivo, que dá justificativa, porque ele transgrediu a minha aliança. A palavra aliança é importantíssima no Antigo Testamento, porque toda aquela lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, e que depois Moisés repetiu no livro de Deuteronômio, era aliança, compromisso, pacto, combinado. Deus livrou o povo e falou: eu sou o Deus de vocês e vocês vão me seguir desse jeito. Se vocês não me seguirem desse jeito, vai dar tudo errado. O povo não quis seguir a aliança com Deus. O povo quis andar do jeito que eles queriam. Então, qual que é o resultado? Então, eu não vou expulsar as nações diante de vocês. Vocês vão ter que viver com esse povo aí do lado de vocês. Essa era a consequência. Lembra lá no final? O povo já no tempo de Davi, de Saul, provavelmente no começo, entre o reinado de Saul e de Davi, os reis de Israel, é que foi escrito Juízes. Então o povo lá, pô Deus, por que o Senhor deixou aquele povo? Quem é o responsável por esse banheiro todo molhado aqui? Olha lá, foram eles lá, que fizeram meleca. Agora vocês só estão aguentando aí a consequência. E Deus falou: eu não vou expulsar. Vocês não cumpriram a parte do acordo, eu não vou expulsar.
E aí chega o versículo 22. E é interessante aqui que ele fala ainda, né, no versículo 21, não expulsarei de diante deles nenhuma nações que Josué deixou quando morreu. Então assim, talvez humanamente falando, o povo pensava, a culpa foi de Josué. Ou humanamente falando, a culpa foi dos judeus, dos simeonitas, dos danitas, né, das tribos de Israel. Não, a culpa não é. A culpa é do povo todo. E foi o Senhor que deixou as nações. Então, assim, o que estava acontecendo? O povo morava na terra que tinha sido prometida, certo? Legal, estamos aqui, no bem bom. Não, mas vocês vão morar aqui, mas vão ter dificuldade. E vocês vão ter que aprender a lidar com essas dificuldades. Esse era o que Deus estava propondo. No versículo 22, ele diz, o que ele vai usar, essa dificuldade? Para que Deus vai usar essa dificuldade de manter um povo inimigo, exércitos inimigos, na mesma terra que era para ser só dos judeus? Por meio delas, vou pôr Israel à prova. À prova. Sabe o que é prova? Eu vou provar aqui. O aluno sabe a matéria ou não? Faz uma prova aí. Eu vou provar. Essa aliança é de ouro mesmo? Leva lá no ourives. O cara faz um teste lá. Vou provar, eu vou testar, eu vou examinar. É de ouro ou não é? Toda prova tem 2 caminhos. E os 2 caminhos estão aqui, ó, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Qual é a prova? Vamos deixar o povo em dificuldade. E aí, vamos ver como eles respondem à dificuldade. Um antigo pastor, que foi nosso pastor, falava que é muito fácil ser crente quando está tudo bem. Não se prova o crente pela reação. Se prova o crente pela reação. Quando pisa no seu calo, como você reage? Vamos pôr o crente à prova. Fecha o carro do crente lá. Vamos ver como ele reage. Pede para o crente fazer uma nota falsificada lá, diminuir o valor lá no contrato. Vamos ver como ele reage. Essa é a prova de Deus para aquele povo. Mera semelhança, né? Talvez com os dias de hoje. E aí, povo de Deus, vai guardar o caminho ou não vai guardar o caminho? Olha, eles não guardaram, olha o que aconteceu com eles. E vocês, essa nova geração, o que vai ser de vocês? Será que eles iam seguir o Senhor, mais uma vez aqui, o Javé? Vão seguir, vão se relacionar com o Senhor? Será que dessa vez eles vão se relacionar com o Senhor? O que a gente precisa pensar aqui nesse finzinho do texto? Deus é fiel e disciplina o seu povo. O que nós vemos aqui nesses últimos versículos é isso, disciplina. Tem disciplina na igreja? Tem. Para quê? Para exterminar o fulano? Não. Para ver como ele reage. Vai seguir o Senhor ou não vai? Por que o pai disciplina o filho? Está escrito lá em Hebreus, tem um texto lá em Provérbios, tem em Deuteronômio. Disciplina para corrigir, para ver se o filho agora para de aprontar e faz o que é certo. Deus está disciplinando o seu povo. Deus é diferente do Antigo Testamento? Não. Deus é o mesmo hoje. Ele disciplina a sua igreja, ele disciplina o seu povo, porque ele quer o bem do povo. A disciplina é para o bem. Deus é assim. Mas nós também aprendemos um pouco mais sobre como é viver dentro da promessa de Deus. Há uma história por aí que se você é crente, Deus perdoa os seus pecados e agora vai dar tudo certo na sua vida. Aquele povo vivia na terra prometida, mas as coisas não iam ser 1000 maravilhas. Há uma batalha diária para o povo de Deus ser provado e vencer. E vence como? Vence pela fé. Essa é a ideia. Eu preciso provar, eu preciso mostrar para Deus que eu o amo, que eu o obedeço, que eu quero ficar com Ele. E essas coisas vão vir nas provas diárias. Eles já tinham a promessa da terra, eles já tinham a promessa de ter um Deus, mas eles ainda continuavam tendo que viver por fé, dia após dia, dia após dia, dia após dia, geração após geração, geração após geração. Isso parece que é muito parecido com os dias que nós vivemos, não é não?
Talvez você já tenha a promessa de ir para o céu, promessa do perdão dos pecados. Mas aí você acorda na segunda-feira e aí você tem um leão para matar. Aí você fala assim, Deus, mas Sansão já matou o leão. Não, mas vai lá. Agora é com você. Você é a nova geração que precisa viver por fé. Porque como diz Paulo em Romanos, do início ao fim, o justo viverá pela fé. E precisa continuar crendo, amando, mesmo nas lutas, mesmo com a promessa já garantida, a gente precisa continuar lutando. O crente ele não pode ser irresponsável em sua devoção a Deus. E apesar da graça divina que nos salvou, deve viver em fé, mesmo nos tempos difíceis. Bom, irmãos, para terminar, eu queria propor para vocês 4 aplicações. 4 coisas que a gente precisa fazer, pensar e crer para hoje ainda. Em primeiro lugar, crê em Jesus como seu Deus, como seu Senhor, como seu mediador, como seu Rei. Não tenha um coração duro, obstinado, como esse povo teve. Como eu fui quando era descrente, como muitos de vocês foram quando eram descrentes. Se você ainda não entendeu que você precisa de um Salvador, você precisa entender isso. Você precisa de um mediador, alguém que te aproxime de Deus. E esse é Jesus. É só Jesus. E para aqueles que já creram em Jesus, você precisa continuar crendo que Ele é o seu Senhor, seu Salvador e seu Rei. Você não precisa ter só no nome, entendeu? Eu sou evangélico. Não, quem vive do jeito que quer é o descrente. O crente de verdade, aquele que entendeu que Jesus é o seu mediador, que o sangue dele é que pagou os seus pecados, que o sangue de Jesus é que te reaproximou de Deus. Se você entendeu isso de verdade, você não pode viver do jeito que você quer, porque o povo que vivia do jeito que queria era esse povo aqui de Juízes. Em tudo a gente tem que pensar em primeiro lugar, isso agrada a Deus? Não é interessante que o Gil orou isso, né? Quer beba, quer coma, façam tudo para a glória de Deus. No seu trabalho, você faz tudo para a glória de Deus? Na sua família, quando você cuida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, você faz tudo para a glória de Deus? Você pensa em Deus em primeiro lugar? Porque é assim que o povo deve viver. Em segundo lugar, você faz bem para o próximo? Você ama o próximo como a si mesmo? É assim que o povo deve viver, quando ele tem um rei, quando tem um Senhor, quando tem um Salvador. E em terceiro lugar, isso é bom para mim? Normalmente não chega na terceira pergunta, tá bom, gente? Se você é crente de verdade, normalmente não chega na terceira pergunta. As 2 primeiras são suficientes para você tomar qualquer decisão na sua vida. E Deus em primeiro lugar. Conheça o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Depois ame o seu irmão, o seu próximo. Viva para o seu irmão em segundo lugar. E depois pense em você. O povo de Juízes vivia ao contrário. O povo de Juízes vivia primeiro para ele mesmo. Nem lembrava do Senhor, nem sabia quem era. Tá bom? Então, primeiro desafio, viva como alguém que tem um rei, que tem um Senhor, que tem um Salvador, que tem um mediador. Segundo desafio, que esse é bem explícito, a gente já falou bastante, transmita o seu amor por Deus aos seus descendentes. Então, se você tem filhos, esse texto tem que estar na sua cabeça, martelando todo dia. E esse texto vai te levar para Deuteronômio 6. E você precisa inculcar, precisa ser intencional, precisa ser objetivo, precisa ser o esforço. Gente, para fazer devocional em casa com a família toda, para sentar para falar de Deus com o filho. Gente, você precisa mover pedras e levantar montanhas. É uma dificuldade, é difícil, não é natural. Mas se você ama a Deus de verdade, se esse amor está no fundo do seu coração, você precisa fazer isso pelo seu filho. Se você é vô, faça isso pelo seu neto. Se você é tio, faça isso pelo seu sobrinho. A gente falha miseravelmente. É muito difícil, irmãos, é impossível. Mas Deus concede graça e a gente precisa tentar, a gente precisa se esforçar.
Como o pastor disse no começo também, memorize a mensagem de Deus, memorize a palavra de Deus com seus filhos, brinque de memorizar versículos. Numa viagem de carro, vão relembrando versículos, vão memorizando versículos. Aqueles que vêm aqui na EBD, vai para casa uma tarjetinha com versículo para memorizar, às vezes manda uma musiquinha, pratique isso com os filhos. Leia a palavra de Deus, incentive os seus filhos, não apenas a conhecer as obras do Senhor, mas a amar o Senhor. Deixe ele ver que quando você está sofrendo, você está orando. Que quando você precisa tem um problema na sua casa, você ora, você pede ajuda de Deus. Que quando você está feliz, você louva o Senhor. Mostre que você ama o seu Senhor, o Deus do pacto. E o nome dele agora não é só Yahvé para nós, é Jesus. Nosso Deus tem um nome, Jesus. Mostre que você ame Jesus para os seus filhos. Terceiro, prepare novos líderes. A gente viu a tragédia que foi Josué não ter capacitado novos líderes e nenhum dos juízes preparou novos líderes. Nós estamos numa igreja que fala muito de discipulado, que vive o discipulado. Você precisa discipular, você precisa preparar novos líderes, novos influenciadores, novas pessoas prontas, capazes de liderar, não importa o quê. Não é só na igreja, na sua casa, no trabalho. Você precisa ser alguém preocupado com isso, porque esse povo também falhou nisso. Então faça você, não perca a oportunidade. E por último, viva por fé, apesar das dificuldades. Nós já temos a promessa, mas nós temos dificuldades. Continue vivendo por fé, não pelas circunstâncias, não por aquilo que está ao seu redor, se está tudo bem ou não. Você precisa continuar mostrando, por meio das provas que Deus coloca na nossa vida, se nós amamos e obedecemos o Senhor, ou se nós o desprezamos e amamos outros deuses. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. E porque a tua palavra tem o poder de transformar o coração mais duro. É a tua graça, Senhor, a tua graça sobre nós que nos transforma, a tua graça que nos faz deixar de fazer a nossa própria vontade para seguir a Jesus como nosso Rei, Senhor e Salvador, como mediador que Ele é. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a viver por fé, dia após dia, em nome de Jesus. Amém.